Alô, Barra de Santo Antônio, a partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência, com muita informação, música, entrevistas, prestação de serviço e a sua participação ao vivo. Começa agora na Barra FM 87,9, o programa do Cagé, com a apresentação de Marcos Silva. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado pelo carinho da audiência. Nós estamos aqui recebendo nessa noite, aqui na Rádio Barra FM, nas instalações da Rádio Barra FM, para uma live também. Quem já está acompanhando a nossa live, boa noite a você. Obrigado pela audiência também na TV do Cagé. Eu gostaria de dizer que fico muito feliz, porque desde cedo, quando nós anunciamos hoje já aqui com o vídeo que a gente mostrou as dependências da rádio onde estamos agora, e a gente começou a receber já pessoas mandando perguntas para a gente, mas eu disse que aguarde a entrevista começar para você poder mandar. O Giovanni tem condições de dizer para a gente, vai sair a voz dele, Giovanni Santos. Muito boa noite Marcos Silva, boa noite Cristiano, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na 87,9 também, através do Instagram da TV do Cagé. Estamos ao vivo, também com o nosso WhatsApp disponível para que você faça a sua pergunta. O Marcos Silva vai passar o WhatsApp para você, então já anota aí, você pode mandar sua mensagem. A gente vai filtrar, tá? Não vai todas as mensagens vão pro ar, até porque é uma alta demanda de mensagens, como bem o Marcos Silva falou, durante todo o dia de hoje, o dia de ontem, que foi divulgada essa entrevista com o Cristiano Matheus, que é o proprietário da empresa CM. A grande quantidade de pessoas buscando fazer perguntas, e já tem algumas aqui, depois a gente passa, e também o espaço já está aberto para o pessoal fazer a sua pergunta. O telefone é o 99915-7985. 99915-7985. Você pode mandar daqui a pouquinho. A gente vai começar a fazer uma abertura, um preâmbulo, e apresentar aquilo que a gente já tinha preparado para iniciar essa entrevista. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar e agradecer. Cristiano, boa noite e obrigado por comparecer aqui com toda essa sua disponibilidade para que a gente possa discutir esse assunto, e deixa aqui eu dizer também da sua humildade em vir aqui e se colocar na posição de responder à sociedade barrense, é um prestador de serviço da sociedade, responder os questionamentos inúmeros que a gente tem. Eu vou iniciar com perguntas minhas próprias e em seguida vamos abrir para a dúvida dos nossos ouvintes, internautas e usuários da SEM. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Cagé. Boa noite a todos os Barra FM. Estou aqui para responder aos usuários do transporte, que é o que você está fazendo essa live hoje, e para tirar umas dúvidas, até porque tem muita gente que não sabe como funciona o transporte. Então, fico levando muita lapada, mas eu estou aqui. Estou às ordens de vocês e uma boa noite. Olha, eu vou fazer aqui uma digressão histórica, pelos quase 30 anos que eu já tenho aqui na Barra, aliás, mais de 30 anos que eu já tenho aqui na Barra de Santo Antônio. Desde a década de 1990, final da década de 90 para o início do ano 2000, a gente voltando no tempo, quando ainda não tínhamos a ponte, e a rodoviária era onde hoje é a base do IBAMA, que fica ao lado da ponte, no lado de cá, no lado da Barra 1. Eu lembro que a empresa que servia na época a população da Barra fazendo transporte para a capital alagoana era a São Domingos, e também tinha a Atlântica, é isso? São Domingos, Atlântica. Depois da São Domingos e Atlântica, a empresa cerrou. Se você quiser dizer para a gente, pelo conhecimento que você tem, até porque você faz parte do sindicato dos transportadores de Alagoas, você pode dizer. Veio em seguida a Real Alagoas, passou um outro período, e aí você veio para Barra de Santo Antônio. Teve também uma empresa que fazia transporte, mas não era da Barra diretamente, eu acho que ela ia até São Luís, de Portugal, e fazia o transporte aqui. Mas a Barra de Santo Antônio dependeu dessas empresas durante esse período. E o que, assim, do meu ponto de vista, se você tem conhecimento mais apurado, está dentro do negócio, por que a empresa São Domingos saiu? Por que a Real Alagoas, que é uma empresa que tem uma estrutura financeira
e a gente sabe que, além de ser Real Alagoas aqui, é a Borborema de Pernambuco, é uma empresa grande, uma empresa que atua fortemente no transporte de Alagoas, está entre as maiores do Nordeste. Não ficou com o transporte da Barra, abriu mão, foi aí que você chegou e já são, acredito que uns 10 anos que você presta serviço aqui. Eu gostaria que você falasse acerca disso, para que a gente entenda um pouco desse histórico, por que a CM está hoje e o que é que está acontecendo com a sua empresa. Por que a sua empresa não está conseguindo fazer a manutenção dos veículos que tem constantemente deixado os passageiros no meio do caminho? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Cagé, só para retificar, a São Domingos foi a primeira empresa dessa cidade, que também ela tirou o nome de São Domingos, mas seria a mesma coisa, ela tornou-se Atlântica, certo? Em seguida, a São Domingos ela ficou aqui nessa cidade durante 5 anos e meio, 6 anos. Ela permaneceu até 6 anos. Após ela entrou a Real Alagoas. A Real Alagoas conseguiu ficar aqui por 7 anos. Nesses 7 anos, a Real Alagoas, a São Domingo ou Atlântica, quebrou. E o que acontece? Entrou a Real Alagoas. A Real Alagoas ela era detentora de todo o estado de Alagoas, 102 municípios. Ela tinha o transporte. Inclusive a Barra de Santo Antônio era a Real Alagoas, ela passou aqui 7 anos. Nesses 7 anos que ela passou aqui, ela viu que não era rentável, que não estava conseguindo de maneira nenhuma, aí saiu tirou Barra de Santo Antônio, tirou São Luís do Quitude, Porto de Pedra, ou seja, todos os interior, e hoje eu sou a terceira empresa que estou aqui e bato no peito. Eu sou o homem que estou passando por 9 anos aqui. A partir de junho, a gente fazemos 9 anos já na cidade. Por 9 anos. Aos trancos e barrancos. Aí o que acontece? A população reclamando do transporte, uma coisa e outra. Mas é o seguinte, Cagé. O pessoal tem que entender que o transporte no Brasil todo está quebrado. E o que se deve isso? O que se deve isso é a questão. Eu tenho um ditado muito popular meu. Isso aí é um critério meu. O meu critério é o seguinte. Hoje todo mundo é rico. Todo mundo tem um carro. Eu tenho um trabalhador meu lá, que não é menosprezando nem nada, que ele tem um carro e tem uma moto. Antigamente não existia. Os usuários eram muito usuários do transporte coletivo. Hoje não. A outra situação que hoje está agravando o sistema é os governantes não subsidiar o transporte coletivo. Em todo o Brasil, ele já é subsidiado, entendeu? Ele é subsidiado. A passagem está muito alta, a passagem está cara, tinha que baixar, e o governo do estado, que no caso é o que a gente faz, que nós somos intermunicipal, nós somos convencional, mas também somos intermunicipal. Quem é o gestor disso aí é o governo do estado. Então, nós somos o único estado que não é subsidiado. Como não é subsidiado, aí o que acontece? Isso você fala pelo governo do estado. Pelo governo do estado. Mas as empresas de Maceió, elas são subsidiadas pela prefeitura de Maceió. Em Maceió, a única dentro de Maceió que é subsidiada é o transporte municipal. Hoje o prefeito JHC, ele viu o transporte cada vez mais sucateado como está no transporte intermunicipal, que hoje, para tu ter uma ideia, só existe 3 empresas dentro do estado. No caso, na capital alagoana. Da capital alagoana só existe 3 empresas. E todas as 3 só existe convencional metropolitana. Quanto é que a prefeitura de Maceió disponibiliza de valores para pagar a gratuidade? Porque, por exemplo, quem anda com aquele cartão do idoso, quem tem gratuidade por deficiência física,
ele anda gratuitamente, mas o governo, no caso a prefeitura, paga para que essa pessoa ande, não é isso? É verdade. Quanto é o subsídio que a prefeitura de Maceió paga para as empresas de Maceió? A prefeitura de Maceió são 7 milhões. 7 milhões mês? 7 milhões mês para as 3 empresas. E chega até 8. Porque quando tem algum evento, uma coisa e outra, lá em Jaraguá ele também dá de graça. O domingo lá é de graça. E chega até 8 milhões de reais para dividir para as 3 empresas que são municipal. Que é a Real Alagoas, que é o dono é Maurício Chuamba, a Piedade, que hoje não é Piedade, é a cidade de Maceió, que é o Rubinho Pimenta e a Neuza, que é a irmã dele, e a São Francisco, que é o Guilherme, que o pai dele é o dono da Gol, é o Guilherme. Então só existe essas 3. A Veleiro era a 4ª, mas a situação da Veleiro chegou numa fase que ela foi extinta. Foi questão administrativa. A questão da Veleiro foi o seguinte. A questão da Veleiro lá foi ter uma ortoga para você para você começar a trabalhar, para você rodar, existe a ortoga. Então a Veleiro não conseguiu pagar a ortoga por completo. Que é anual. Ela é anual. Aí ele não pagou. Mas não foi essa anual não. Foi a logo do começo. Porque a ortoga lá é muito alta. Só para você ter uma ideia, aqui na Barra de Santo Antônio, hoje um empresário para entrar no meu lugar, para entrar no meu lugar, ele tem que ter 10 milhões de reais. É outorga para entrar no transporte da Barra? Não. Cada um ônibus desse custa hoje 1 milhão de reais. Como ele custa 1 milhão de reais, ele tem que ter no mínimo 10 milhões, porque para entrar no meu lugar ele tem que comprar carro zero. Já que você está falando de subsídio, nós tivemos no ano passado a declaração da prefeita Lívia, aqui da Barra, de um subsídio que, se não me engano, era R$1 por passagem, né, para a sua empresa, de forma a ajudar, baratear a passagem para as pessoas da Barra e ajudar, de certa forma, também a sua empresa. Como um subsídio, claro, não era uma ajuda pessoal, era um subsídio, como acontece em Maceió. Isso não lhe ajudou a melhorar a situação da sua empresa? Não, Cagé, não. Na verdade foi o seguinte, a prefeita Lívia, ela, que eu parabenizei ela por questão de a única, que eu nunca vi ninguém no nosso estado fazer isso. Ela pagava, ela chegou para mim e disse, Cristiano, a passagem está muito alta. Aí eu disse, prefeita, a gente não pode fazer nada. Nós só pode. Quem pode fazer isso aí é o governo do estado. É eles que aumentam, é eles que diminuem. Aí o que é que acontece? Ela disse, não, eu não quero subsidiar o transporte, não. Eu não quero subsidiar a empresa. A prefeita Lívia não subsidiava ela subsidiou o passageiro. Ela pegou ali na Praça da Vani e disse, a partir de hoje, tirou o valor e disse, a partir de hoje eu pago. Diminuiu R$1. Antes disso aí. Seria um subsídio para a empresa se você mantivesse o mesmo preço e que esse R$1 fosse para você, para a empresa. Não é isso? Seria dessa forma, mas vamos lá. Mesmo que ela quisesse, para dar um subsídio, você para chegar e dar um subsídio, você tem que fazer vários estudos, ver quanto é o custo operacional da empresa, quanto a empresa está arrecadando, quanto é o valor que a empresa tem de despesa mensal. Para você ter uma ideia, hoje, para a minha empresa operar hoje no verdinho, não no vermelho como está, ela hoje tinha que ter um subsídio no mínimo de R$450 mil mensal. Isso aí daria um subsídio para me pagar tudo isso aí e fazer a renovação de frota. A prefeitura da Barra de Santo Antônio, ela pagava R$1 para o trabalhador. Aí você diz, Cristiano, como é que ela sabia quantos trabalhadores? A gente tem uma catraca no carro, e essa catraca, todo dia o motorista, quando inicia, ele pega o número, quando termina, ele subtrai e vê quantos passageiros traz. Então, ela fez um cálculo e fez uma média do que ela não pagou, assim, vamos dar um exemplo. Hoje, eu transportasse
800 pessoas, 1.000 pessoas. Ela não chegou a pagar esse valor de 1.000 pessoas. Entende? Era mensurado. O valor Ela fez uma média, que essa média também ajuda a empresa. A empresa não pode ser grata a dizer que não foi ajudada pela prefeita, não. Foi ajudada pela prefeita e a gente mantida esses valores? Cagé, olha só. Hoje é um novo governo. É uma nova prefeita, é a mesma prefeita, mas é um novo governo. São mais 4 anos. Não sei o que é que ela... Até agora ela não decidiu nada. Se ela vai querer ajudar ainda a população, pagando esse real. Não sei, até agora ela não decidiu nada. Para a gente ser mais prático, e daqui a pouquinho, depois dessa pergunta, a gente vai abrir para o público através do nosso WhatsApp, é o 99915-7985. Mande áudio ou mande texto. O texto que chegar, o Giovanni vai ler para mim, e o áudio nós vamos colocar sob supervisão aqui da Vitória, né? Com um tempo limitado, viu, gente? Perguntas curtas, 30 segundos é o suficiente. Não precisa fazer uma coisa grande. E aí a gente vai colocando, e o Cristiano. Agora, a Vitória também disciplina a questão. Se forem perguntas ambíguas, perguntas parecidas, a gente não faz duas. Para que a gente seja rápido e objetivo aqui. Hoje, diante do quadro, nós tivemos agora, ultimamente, um incidente, um vandalismo, uma depredação, em que um passageiro, revoltado com o ônibus que quebrou, tomou uma atitude extremada, que aqui particularmente eu vou dizer que eu posso reclamar o que for da empresa ou de qualquer outro prestador de serviço. Eu não posso depredar, quebrar o patrimônio alheio. Eu não concordo com isso. Eu acho que foi uma atitude impensada, que não deveria ser tomada. E aí pode incorrer em outras questões que aí você pode nos dizer. A sua empresa hoje, é viável você continuar fazendo transporte? Não, peraí. É viável você continuar fazendo o transporte para Barra de Santo Antônio e Maceió Barra, passando por Paripueira, servindo essas comunidades? Se não é viável, por que você continua a fazer e não está dando à população um transporte de qualidade e um transporte pleno, que as pessoas não tenham que ficar no meio do caminho? Não é viável, não. Não é viável, não. Hoje eu tenho duas situações. Hoje eu tenho o urbano, que é fazendo a cidade de Paripueira e Barra do Santo Antônio e Maceió, e tem o turismo, certo? Eu tenho um ônibus de turismo e o que é que acontece hoje? Eu pego o dinheiro do turismo e boto dentro da urbana, é o transporte coletivo de passageiro. Não é viável. Mas o que é que acontece, Cagé? O Brasil todo, os governos estão se atendo para a gente trocar os carros hoje, pagar subsídio. E a gente fica nessa, achando que o governador amanhã vai dar, amanhã vai dar, amanhã vai dar, e não vai dar nada. Nessa última eleição, Cagé, eu fui candidato. Não cheguei até lá, mas fui candidato e prometi colocar os ônibus. Para o amigo e o pessoal saber, o governo federal votou o DPVAT, que ele votou com outra sigla. Ele votou SPVAT. E estava previsto, do valores arrecadados no Brasil todo, entre 35% a 40% para a questão da mobilidade para o transporte coletivo. E eu anunciei 10 carros como ia ser. Mas tiraram da pauta. Esperando o DPVAT. O DPVAT que começou a partir de janeiro. E a gente esperando. E tudo aquilo que eu disse na campanha, o cara disse, não, ele é mentiroso. Não é mentiroso. Estudem e olhem que foi tirado o SPVAT. Foi tirado o SPVAT, que não vai arrecadar esse dinheiro para as empresas mais. Empresa nenhuma. E hoje eu ainda digo a você, do jeito que as coisas estão, ou os governantes se atenta em ajudar essas 3 empresas que só existem, porque não tem mais. Você está falando de Maceió? Não, estou falando no intermunicipal. Sim. Só o intermunicipal da Grande Maceió. A Grande Maceió, ao redor de Maceió, a 50 quilômetros, é o intermunicipal. Certo. Ainda vou dizer mais aqui a vocês. Na hora que não existir mais esses ônibus, o pessoal da Barra de Santo Antônio hoje
está na mão do complementar. Hoje, dentro do coletivo, é transporte coletivo de massa. E como é que você enxerga esse horizonte, caso, e é isso que eu quero entender, se a sua empresa hoje não vê viabilidade econômica para continuar fazendo transporte, por que continua? E que quadro você enxerga se a sua empresa sair? Eu não tenho problema nenhum, questão financeira. Para eu sair daqui, não tenho problema nenhum. A questão todinha é que eu tenho que completar 10 anos no transporte coletivo de massa. Para manter um compromisso de contrato. Não. Para mim entrar numa licitação dentro da capital. Então, mas, veja bem, a pergunta que eu sou o Cagé é bem chato. Isso, de certa forma, porque o meu receio é o seguinte, nós estamos vivendo um momento em que o cidadão chegou e jogou uma pedra no seu ônibus, quebrou os vidros do seu ônibus, você pode até falar sobre isso, né? Revoltado, um dia de cão, como aquele filme, uma fúria do cara, eu vou perder meu emprego, não cheguei no emprego. Então, se isso se tornar uma constante, você não está prestando um bom serviço para a sociedade. Aí você diz que a coisa não está de grande viabilidade. Se você vai continuar e vai continuar só com esse objetivo, mas você vai continuar da mesma forma, não tem uma fórmula para que melhore. Eu sei que é difícil fazer manutenção, se está faltando dinheiro e tudo mais, mas você vai continuar prestando serviço e para esse serviço que não está sendo pleno, não está sendo um serviço satisfatório para a sociedade. Essa é a grande preocupação. Vai continuar desse jeito? Então, Cagé, olha só, eu fui até a própria Assal e eu tenho aqueles ônibus grandes, turismo, ele tem uma porta só, tem ar-condicionado. E eu fui até a Assal, pedi a Assal para colocar esses ônibus para me dar uma melhorada no transporte. Ela você ia baldear por conta da estrutura do veículo, que é diferente para o veículo de transporte intermunicipal, que o seu é transporte turístico. É aquele de uma porta só, não contempla. Aí vem a questão do cadeirante, essas coisas, é isso mesmo? Também existe isso aí, mas a questão mais da Assal não deixar, a questão da Assal não querer deixar, é por causa do complementar. Porque você não vai deixar de vir num ônibus daquele geladinho. O que você está dizendo é que o complementar dificulta ou diminui receita para que você possa manter os seus ônibus em funcionamento? É verdade. Tá, deixa eu abrir aqui, atenção, viu? Vamos abrir a partir de agora, 999157985. Vou repetir, é o WhatsApp da Barra FM e da TV do Cagé. Obrigado. Temos quantas pessoas aí, Giovanni, agora na live, acompanhando a gente? Nós temos no momento o Cagé 76, mas chegamos até 80. O pessoal participando, deixando algumas perguntas também. Muito bom. E qual é a pergunta? É por escrito a primeira ou é áudio? Tem uma pergunta aqui por escrito que foi enviada por José Luiz. Ele mandou essa pergunta mais cedo, até antes de começar o nosso programa. Pois não, pode fazer. Fazer essa pergunta. Existe algum projeto de lei para subsidiar o transporte metropolitano ou até mesmo torná-lo gratuito? O senhor acredita que isso é uma das saídas para a atual situação do transporte na Barra? A dificuldade de subsídio seria do Estado, né? Porque o município de Maceió não vai subsidiar o transporte municipal. Cagé, os municípios, a prefeitura hoje da Barra do Santo Antônio, ela poderia fazer isso assim ela queira. Mas tem vários estrutura para isso? Aí eu não sei. Mas assim, olha só, eu não lembro bem qual foi as cidades, mas depois eu posso até te mandar. Mas várias cidades do Brasil todo, ele pega e é custo zero de passagem. É zerado. O que foi que os prefeitos viram? Os prefeitos viram que é o seguinte: você aqui na Barra de Santo Antônio, uma cidade dessa, você não tem emprego aqui para dar a todo mundo. Aí você vai conseguir um emprego lá em Maceió. E quando você consegue é para ganhar um salário mínimo. Salário mínimo quanto é que custa? R$1.500. Não chega a isso. Aumentou, né? Eu não sei quanto é que é o salário mínimo. É menos. Mas é 1.500 conto. Você vai receber R$1.500. E você vai pegar. Quando você recebe o valor, não é 1.500, que você tem um desconto. Se o cara for 5 vezes para Maceió, quanto está a passagem dessa empresa? Não, cara, são R$9 a passagem. Aqui, 9, né? Aqui é bem fácil aqui. 9 a gente pegar, 9 vezes 2, vezes 2, vezes 200, 400 26 passagens. Você vai pagar R$468 só de passagem. Aí tu vai ganhar aí, quem ganha um salário mínimo, que depois tem uns descontos,
você vai ficar aí com, acho que com R$ 1.000, 1.100 conto. Menos, né? Pronto. Aí você vai pagar um aluguel, vai pagar tudo. Então, esses prefeitos que enxerga dessa forma, ele disse que esse dinheiro aqui, esses R$ 468, ele ficaria todinho aqui dentro da cidade. Mas seria só uma responsabilidade da Barra? Paripuíra Não. também não teria essa responsabilidade? Sim. Já que ela é beneficiada? Sim, claro. E a prefeita Lívia, quando ela pagou o R$ 1 pela passagem, a prefeita Lívia estava favorecendo Paripueira. Você falta quanto tempo para completar os 10 anos? E você disse que... Um ano e meio. Olha um só. Ano e meio. Se você completar 1 ano e meio... Se eu completar 1 ano e a meio... sua empresa pode ir embora daqui? Se eu completar 1 ano e meio e os governantes não se ater em querer ajudar o transporte, por mim, eu ficava aqui por toda a vida. Mas se nesse interregno de 1 ano e meio, como é que vai ficar a qualidade do transporte, já que você está com dificuldade? Cagé, deixa eu só lhe dizer. Eu fui para o banco hoje. Para mim pegar R$ 1.000 lá, R$ 1.000.000, para mim comprar carro usado, um carro usado, para botar um carro aqui 2013, 2014, que eu tenho um carro 2016 aqui, viu? Eu tenho 2 carros 2016 aqui. Carro com 9 anos. Viu? Então, para mim comprar um carro hoje, nesse valor, um valor de um carro desse custa hoje R$ 580.000. Então, se eu pegar R$ 1.000.000, eu não consigo nem comprar só 2 carros, cara. O que mais está pesando para a sua empresa? É a manutenção dos veículos, peça, mecânico, pessoal? A manutenção, porque é o seguinte, os meus carros são 2008, eu tenho 2 carros 2008, eu tenho 2009, 2009 e tenho 2012. Então, esses carros, Cagé, bota aí todo dia rodando 400 quilômetros todos os dias. Isso é carro velho, isso não é para rodar mais. Na verdade, eu reconheço que a manutenção dele, o ganho que ele tem, ele come muito mais do que isso na manutenção. Deixa eu colocar a população aqui para participar com a gente. Giovanni. Isso, tem mais um áudio aqui, uma pergunta em áudio agora. Pode colocar. A gente vai estar... WhatsApp 999... Boa noite, Max Silva, repórter comunitário Gigi, repórter de rua da Barra FM. Estou aqui na Praça da Vani, conversar com os usuários aqui. É o Gigi. O que você tem? Fazer uma pergunta ao Cristiano Mateus, que é o proprietário da CM Transporte. Boa noite, e a pergunta que eu tenho é: qual é o real motivo que os ônibus vivem quebrando diariamente no percurso Barra de Santo Antônio e Maceió? É a pergunta do nosso... Ok, Max Silva, daqui a pouco eu volto com mais usuários fazendo perguntas. Esse foi o repórter Cristiano Gigi, Mateus. na Praça da Vani. Ele está na Praça da Vani, o nosso repórter aqui da Barra FM. Muito bem. Pergunta do ouvinte através do nosso repórter. Ô colega, o problema todinho dos carros hoje é o seguinte, é aquilo que eu acabei de dizer. É o ano, é muito ano, o carro tá um carro 2008, carro 2010, ele já tá bom de parar. O governo tem que se atentar, os governantes, ele tem que se pegar. Acabou a política. A prefeita Lívia, eu tenho uma amizade com ela, respeito ela, mas assim, eu acho que a prefeita Lívia, ela tinha que pegar, e mesmo que ela não seja do partido do governador, mas ela tinha que pegar e convencer o governador para subsidiar o transporte, que ele é o último estado. Mas aí seria inédito isso, já que você informa que ele não subsidia em canto nenhum. Quem não subsidia? O governador? Não. O governador do estado. Eu disse a você que o que nosso estado, ele ainda subsidia em algum lugar? Não, em canto nenhum ele nunca subsidiou. Seria primeiro. Ele não seria o primeiro, ele seria o último governador, porque todo governador faz isso. Mas no Renanzinho você teve? Não, governador do estado de Alagoas nenhum. Sim. Nenhum. Mas o governador de Sergipe agora, ele se juntou com os prefeitos e ele entra com a parte... Mas não é uma luta de apenas a prefeito. Eu acho que deve ser uma luta das empresas. Quantas empresas fazem o transporte coletivo intermunicipal na Grande Maceió, além da sua? Isso eu falo para os outros municípios. Região que vai para... Marechal. Tem para Rio Largo. Só Rio Largo e Marechal. Rio Largo e Marechal. Que empresas são essas? Lá em Rio Largo é a Veleiro e a Santo Antônio
em Marechal Deodoro e Coqueiro Seco. Bom, Coqueiro Seco faz pra lá, né? É. Faz até Satuba, não, até Coqueiro Seco. Faz a Satuba. Passando por Satuba, né? Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, por favor. Isso, a gente tem mais uma pergunta aqui de um usuário. Olá pessoal do TV Cagé, a minha pergunta é a seguinte, primeira, né, o Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.078, no artigo 20, fala que o consumidor, ou seja, o passageiro pode exigir a execução do serviço ou a restituição do valor pago quando o serviço for prestado de forma direta. E na Lei 10.233 fala que, no artigo 22, fala que o passageiro tem direito à continuidade da viagem ou reembolso do valor pago. Eu quero saber por que o pessoal, os motoristas, eles falam que não podem devolver a passagem se é nosso direito, por lei. Olá, pessoal. Obrigado. Fica à vontade para responder. Cagé, a gente não devolve o dinheiro porque a gente somos uma empresa coletiva de passageiros. Quem tem o direito de devolver o dinheiro é o complementar, porque só tem um. A empresa tem outros carros que vêm por trás, vem lá e leva todos eles. Quando acontece a maioria das vezes, em alguns casos, vocês, em quanto tempo conseguem colocar outro ônibus para fazer levar o pessoal que ficou no ônibus quebrado? Isso aí depende, Cagé, do horário. Às vezes chega Qual é o até uns intervalo 40 de um ônibus minutos. para outro? 20 minutos. 20 minutos. De um para o outro. Mas vai depender muito. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui na minha casa, quando eu estou na minha casa, nós temos o último ônibus que traz os trabalhadores do shopping, dessas localidades. E sai que horas? 10h10 da do noite. mercado, lá do mercado da produção. Lá da rodoviária do mercado. Ele sai 10h10 da noite. Esse carro, Cagé, se ele eu quebrar, não durmo. Não. Eu não durmo enquanto esse carro não chega na barra. Porque ele quebrar, você repõe. Se ele quebrar, eu corro da minha casa, vou até. Eu já vim várias vezes para cá já. Porque o carro baixou o pneu. Entendeu? O carro, o motorista, teve um dos motoristas que adoeceu. E eu vim várias vezes. Eu mesmo dirigi, sou habilitado. Eu vim várias vezes. Eu vou lá, pego um G7 meu. Cagé, sabe o que aconteceu? Eu peguei um G7 meu. O G7 é um outro veículo. É o de turismo. É o de turismo. Certo. Eu peguei um G7 meu para ajudar aqui o pessoal. E o pessoal, quem estava no ônibus, não sabe dizer que eu não estou com mentira. E eu peguei esse ônibus e mandei vir para cá para fazer um horário, porque o outro ônibus estava em manutenção. E eu mandei o carro vir para cá. Sabe o que aconteceu, Cagé? A Sal prendeu o carro. Você levou uma multa, né? A Sal estava esperando lá nas planas. Porque foi o naquele complementar caso que a ligou. TV do Cajé colocou Foi, o vídeo, pronto, né? você passou e viu. Aí a Sal prendeu o carro lá. Chegou lá e ficou preso. Eu cheguei para a Sal e disse: Sal, eu fiz isso para trazer os trabalhadores. Porque os trabalhadores precisam chegar e tem horário para pegar. Eu fiz isso para não ter problema, para não ter nenhuma reclamação aqui na agência. Então, e vocês achou ruim. Essa lei citada do Defesa do Consumidor, citada pelo ouvinte e usuário seu, essa lei não se aplica no caso dos transportes coletivos, porque você faz... Tem muitos ônibus. Vai ter que correr para... Tem outros ônibus, aí não se aplica nessa questão. Mas o complementar, sim, tem que devolver o dinheiro, até porque o complementar só é um complementar. Aí ele tem que devolver o dinheiro. Muito bem. Mais uma pergunta do nosso internauta ouvinte e também Isso, essa usuário. é a pergunta agora via texto, Marcos. Por que em horário de pico, ele deu exemplo aqui às 5h40 da manhã, que é o horário que a maioria dos barrenses saem para os pontos, para ir trabalhar, a empresa coloca um ônibus pequeno, que ao chegar no trevo da barra já está lotado, dificultando assim a vida de outros a partir. Inclusive, esse foi um pessoal que está aqui na transmissão, foi um dos motivos que o suporte, claro, não justificando o ato do depredador do ônibus, foi um dos motivos que ele alegava que ele precisava prestar contas com a empresa com relação ao Vale Transporte. Mas, em resumo, essa pergunta, o porquê da utilização de ônibus pequenos em horário de pico, segundo o nosso ouvinte, quando o ônibus chega na entrada da cidade já está cheio, dificultando assim a vida de quem reside em Paripueira, na Fazenda e no Mário Forte e também na Santa Luzia. Fica à vontade para responder. Cagé, olha só, o complementar aqui é todos carro pequeno, entende? Todos eles são carro pequeno. Nós temos carro pequeno também, nós temos carro grande. O que acontece hoje no carro pequeno para o carro grande é a questão da lotação. Cada carro desse meu pequeno que eu falo,
eu transporto 50 pessoas. Só sentados são 32. São 32 pessoas sentadas. E o resto vai em pé, mas ele vai 45, 50 pessoas. Entendeu? Agora, o que acontece hoje, o que está acontecendo hoje, é a questão que o pessoal quer que seja todos os carros grandes. Certo? Nesses carros grandes, o que a gente tem de carro grande lá, alguns deles estão em revisão. A partir de amanhã sai mais um outro. E é aquilo que eu venho dizendo. Os carros antigos é uns carros que precisa ter mais manutenção, muito mais manutenções, certo? E essas manutenções é um custo muito alto. Para você, empresário nenhum chega a dizer isso aqui. Eu digo, a renda dessa linha é 200 mil reais. Eu gasto 125 mil reais de óleo diesel. Por mês. Por mês. 125 mil reais de óleo diesel. Eu tenho uma folha lá, salarial, eu gero emprego lá de 35 pessoas. Você paga o piso que o sindicato manda? O meu salário lá é o piso salarial das empresas. Até porque eu sou sindicalista. Eu sou o diretor de transporte dos empresários. Intermunicipal. Entendeu? Eu sou o diretor de transporte. Então, jamais eu vou fazer uma coisa errada. O piso salarial que é aplicado dentro da capital é o piso salarial que eu pago. E Cajé, eu vou logo lhe dizer o seguinte. Hoje, um motorista eu pago lá, o salário que ele bota no bolso hoje é em torno de 3.000, 3.050, 3.100 já quando ele faz líquido no bolso. Quando ele faz uma horinha. Mas quanto custa o motorista para você? A folha é o dobro. É o dobro. A folha salarial hoje, Cagelá, a gente está em 87 mil. Aí você vai somar 125 mil de óleo diesel, mais a folha, eu não consigo pagar os encargos. Eu não consigo pagar a garagem. E o dinheiro da manutenção do carro, que todos os dias eu compro peça. Se eu não comprar para um carro, eu compro para outro. Até porque eu tenho 25 carros. A sua frota está maltratada. Está né? maltratada. Tá velha. Não tem outra palavra que dizer. Se não tiver um socorro dos políticos, do governo, não se unir, não só a minha, como as outras, vai acabar. Cajé, eu tenho 25 carros, mas é tudo pago. As outras empresas que tem aí, é tudo alugado. As outras é alugada. O meu é pago. É meu. Entendeu? Então, assim, hoje, o cara disse, não, o Cristiano, ele sobrevive da linha. De renda, não. Eu tenho meus apartamentos, tudo alugado. Eu tenho meu turismo. Eu tenho outra vida. Para você ter uma ideia, não quero me engrandecer, mas miseravelmente hoje, eu tenho meu turismo hoje, ele me dá 10, 12 mil reais por semana. E eu boto tudo aqui dentro. Você tira da outra atividade para botar aqui? Eu boto aqui dentro. Olha, eu ganhava 73 mil reais só de um fretamento. A Porto Belo, lá em Marechal, passei 9 anos lá. 9 anos naquela empresa de fazer cerâmica. Entendeu? Então, quando eu saí, o último salário meu lá era 73 mil reais. Fazendo transporte. Fazendo transporte, colocando... Vamos colocar o nosso internauta, para a gente dar oportunidade a todos participarem. Isso, vamos para mais um. O pessoal tá mandando muita mensagem 999157985. Isso, o pessoal tá mandando muita mensagem de texto, eu acho que também não tô querendo entrar dentro do ar. Mas mais uma pergunta que chega aqui, ó. Por que os ônibus não estão mais vindo até a Vila dos Pescadores na padaria do seu Pedro? Lá no Vila Nova, lá na Vila dos Pescadores, lá na Barra 2. Cajé, fica difícil. Entendeu? As coisas já estão difíceis. Olha, eu tenho um motorista hoje que ele está de benefício por questão de pressão alta, questão de problema. Hoje a gente não está indo até a Vila de Seu Pedro, até a padaria de Seu Pedro, que foi o que a prefeita tinha pedido para a gente, porque hoje a gente já não tem mais o subsídio dado pela prefeita, que ela pagava subsídio esse do usuário. Pagou até dezembro, foi? Ela pagou até dezembro, ela não deve um centavo à empresa.
Ela pagou corretamente. Mas agora você começou janeiro e Aí não começou tem mais janeiro subsídio. e ela não disse se vai querer ajudar a população ou não. Aí o que é que acontece? Para mim ir até a padaria de Seu Pedro, lá, os complementares saíam na minha frente, Cajé. O que está faltando hoje aqui dentro desse município, eu falo, mas não tenho conhecimento, seria ela fazer aqui o Detran aqui. Como é que chama? Não, o SMTT. A SMTT. Aí sim, aí governava. Porque se tivesse um SMTT, aí ninguém saía. O complementar, para você ter uma ideia, ele foi licitado para fazer 2 viagens. Ele faz 4, faz 8. Ele faz o que quiser. E vai na Ele, frente do ônibus. na frente do ônibus. O usuário, na verdade, o primeiro que passa, ele pinota dentro. Aí o tempo que eu chego lá, na Vila São Pedro, né? No tempo que eu chego lá, ele fica olhando de lá, ó, fica na Praça do Ó, fica olhando. Na hora que ele vê apontar o ônibus, ele sai com a cebola na carreira. Vai-se embora. E eu. Faz o arrasto Aí eu chego em Maceió com o carro vazio, certo? Chego com o carro vazio, como é que eu pago os custos? Olha, estamos fazendo aqui a nossa live na TV do Cagé e ao vivo na Barra FM. Se você quer ouvir a gente agora, estando na Barra, 87,9 é o prefixo. Se você estiver pela internet, qualquer lugar você pode acompanhar só ouvindo através do Rádiosnet. Você pode ir no Google, botar Rádio de Barra de Santo Antônio, aí vai aparecer Barra FM, aí você vai lá, clica e vai ouvir. Vamos mais, Giovanni? Isso, Marcos. Tem mais um questionamento aqui do nosso amigo Preto, da cidade de Paripoeira. Logo em seguida a gente tem um rápido intervalo. Certo. Ele faz um questionamento. Na opinião dele, o único problema, ele fala, o único problema que eu acho é que a empresa disponibiliza um horário, mas nunca cumpre. É o maior pecado dela. Há descumprimento de horário? Cajé, acontece muito isso. Cajé, quando a gente iniciou aqui na Barra de Santo Antônio, o carro ele tem um percurso para ele chegar em Maceió. Ele chegar em Maceió era 1 hora e 40 minutos. Hoje a gente botou 2 horas de relógio e não chega. Hoje o inferno está a sair de Maceió. Para você sair do mercado, para você chegar na Jacarecica, você já está passando aí de mais de 1 hora de relógio, 1 hora e 10, 1 hora e 20. Então não é só isso, não é a empresa que não está cumprindo os horários, é o trânsito que não deixa. Ainda vou dizer mais. Vai acontecer muito mais atraso. Por quê? O litoral sul está crescendo. E como o litoral sul está crescendo, hoje você não vê uma rodovia dessa que você consiga botar mais de que 50, 60 quilômetros. É uma fila de carro imensa. Está crescendo, está crescendo. Tinha que ter o governo liberar mais ônibus, que a gente não pode colocar por conta própria. Tem que colocar mais ônibus e mais horários. Mais uma pergunta no nosso WhatsApp 999157985. Giovanni. É áudio ou texto? Não, o pessoal continua com questionamentos, alguns... Se forem parecidos, você não são faz. mais só faz questionamentos bem iguais, bem parecidos, com Mas relação vamos lá. também à questão do horário. O pessoal está bem dentro dessa questão, mas a mesma vertente das outras perguntas. Tem mais alguma de áudio? Por enquanto, não. Muito bem. A gente já vai concluir também que a questão política, por exemplo, você tem recebido bastante críticas. Políticos foram, inclusive, à SAL e fizeram, não sei se é denúncia, não sei qual é o termo correto da sua empresa. Como é que está essa questão relativa, por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores? Você se negou a ir à Câmara? Está disposto a ir? Se já foi convidado ou não foi convidado? Está disposto a ir lá dar esclarecimentos aos representantes da população na Câmara Municipal? Eu nunca fui convidado, não. Aqui só existiu, acho que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, a vereadora Simoni. Não, minto, estou errado. Foi a vereadora, antes da vereadora Simoni, existiu o vereador Márcio Moésio, que ele foi presente lá na empresa, fazer uns questionamentos, e lá foi respondido para ele. E a Simoni mandou agora
não foi agora, foi há 1 ano, 2 anos atrás, um convite para mim vir até a Câmara. E eu disse para ela naquele momento, eu disse, vereadora, na hora que a senhora convocar, eu estarei lá. E está aqui presente, hoje está vocês aqui presentes, vai ser testemunho do que eu vou lhe dizer, qualquer um vereador que chamar, eu irei. E outra coisa, teve alguns vereadores que foi lá na Vereador Igor e a deputada Cibele Moura. Elisa foi. Sim, vereadora Certo. Elisa. E eles não estão fazendo errado, não. Eles estão Lise, certos. Lise, vereadora Elise. Ela não está fazendo errado, nem ele está fazendo Está errado. cumprindo o papel Ele dele. está fazendo o papel dele. E ele está correto. Mas Agora, isso já chegou para a empresa? Não. Nunca chegou convite nenhum, não. Mas em que dele, não. termos você observou na fala deles que eles foram buscar a empresa? Você vê da forma óbvio que eles estão cumprindo o papel deles, mas que resultado prático pode ter essa ida deles à Arsal? Não entendi. Buscar a empresa de que forma? Não, a pergunta eu vou reformular. No seu ponto de vista, pelo que foi dito pela deputada e pelo vereador e a outra vereadora, que resultado prático pode ter dessa ida deles lá na Assal em relação à sua empresa? A Assal pode chamar a empresa? A Assal pode dar uma multa na empresa? O que é que pode ser feito diante do que eles fizeram e que publicizaram isso nas redes sociais? Olha só, Cajé, eles estão levando para o lado pessoal. A prefeita Lívia me fez o convite para mim sair candidato do lado dela. Então você acha que isso é um revanchismo? E outra coisa, eu encontrei, tenho um grande respeito à mãe dela e ao pai dela, entendeu? Que foi quem eu já conversei. E a mãe dela, naquela época, falou para mim que queria muito que eu saísse candidato. E eu não ganhei, não. Não precisava nela fazer isso, eu não ganhei. Entendeu? Aí a mãe dela queria que eu saísse candidata. Pediu para mim, Cristiano, gostaria muito que você saísse candidato no nosso lado. E eu cheguei para ela naquela época e disse assim, prefeita, ela foi ex-prefeita, né? Eu disse, prefeita, eu já dei minha palavra à prefeita Lívia Carla. E sou candidato do lado dela. Na eleição anterior ou nessa agora? Nessa eleição agora. Nessa eleição. O senhor tinha sido candidato. convidado pela prefeita, candidata Emanuela Moura, para ser candidato na chapa com o partido dela. Foi. E aí o senhor disse que não... Não ia porque eu tinha dado a palavra à Lívia e fui candidato junto com a Lívia. O problema da Cibele junto com o Igor é o seguinte. O Igor está dizendo que vai tirar a empresa, certo? Tranquilo. O que deveria fazer os vereadores da Barra de Santo Antônio era se unirem todo mundo, ir lá até a empresa, ver como é que está a situação da empresa, e assim ele queira ajudar a sociedade e a população barrense, era ir até o governador, porque eu tenho um protocolo lá que já está com 2 anos, eu pedindo uma reunião com o governador e o governador não atendeu até hoje. 2 anos. E ele nunca atendeu. Então, no lugar dele estar criticando, eu tenho a dizer a ele o seguinte: quem tiver condições de comprar uns ônibus 0 quilômetro e botar aqui, não precisa ir até a Sal, não. Vai lá na minha empresa que eu tiro meus ônibus e você fica aqui no meu lugar. Você acha que hoje é inviável para o investimento de ônibus novos, para que cesse de vez essa questão que a população está reclamando, dos ônibus que param, que quebram? Cajé, não se paga. Eu já disse que não se paga. Um ônibus custa R$1 milhão. Então é inviável. Vamos colocar aqui uma condição, vamos dizer, futura, que a sua empresa, de alguma forma forçada, você deixa o transporte aqui. O que é que você vislumbra? Tem facilidade para uma outra empresa vir aqui assumir o transporte aqui? Dessas que eu conheço, não, Cajé. Agora, quem tiver seus 10 milhões, aí ele vai comprar o ônibus e coloca. Até porque o estado de Alagoas em si, todas as empresas estão tudo no mesmo ramo. A Veleiro, aquela situação. A Santo Antônio também está petengando junto a mim.
Então, nenhuma. Então, quem tiver dinheiro, seja lá deputado, vereador, quem for, a mim não interessa. Se quiser comprar os ônibus novos, me chame. Vou lá na SAL e eu retiro meus Você carros no passa mesmo dia. a outorga. No mesmo dia. No mesmo dia. Você falou aqui, e porque eu insisti, quem está acompanhando agora a live, ouvindo pela rádio agora, eu insisti bastante no início da nossa conversa em uma solução para o problema maior da atualidade, que é os seus veículos, com a manutenção que você não está conseguindo fazer, constantemente deixam as pessoas no meio do caminho. Isso tem causado realmente um grande transtorno. E você me disse aqui, a resposta sua em relação é que teria ido a um banco buscar aí R$ 1 milhão. Você consegue esse valor para fazer a manutenção, deixar os ônibus em ordem? R$ 1 milhão. Você deixa em ordem a sua empresa, você tem condições, você vislumbra isso e você vai conseguir esse 1 milhão? Não, Cajé, ele não consegue sanar o problema. 1 milhão. O problema, R$ 1 milhão hoje, em manutenção você faz. Mas a questão está os carros, Cajé. Os carros já estão com a idade muito avançada. Mas como é que Tem que em um ano e trocar. meio você vai conseguir sustentar o transporte? Porque se isso perdurar, a cada dia que passa, a manutenção não está sendo conseguido, você não está conseguindo fazer, a tendência é piorar. Cajé, eu estou no sistema, então eu posso pegar e comprar 2, 3 carros 2013, 2014 e colocar. Hoje, para você comprar esses carros, só para achar carro comprado em São Paulo. Mas é o que eu estou Aí perguntando a você. você comprar esses valores, esses carros num valor desse, eu tenho dinheiro para comprar. É o que eu estou perguntando a você. Você vai fazer isso? Ou, pronto, hoje terminou aqui, ou qualquer coisa mais na frente, os vereadores lhe chamam lá, lhe convocam, não sei se é uma convocação, mas deve ser, porque outorga você é convocado, é diferente de convite. Convocado você tem que ir lá para prestar esclarecimento aos vereadores. Aí, independente de qualquer coisa, eu quero saber o daqui para frente, para frente mesmo. O que é que vai acontecer daqui para frente? Vai continuar do mesmo jeito? Ou você tem como sanar para melhorar? Não, eu vou sanar para dar uma melhorada, entendeu? Mas assim, o poder público ele tem que entrar. Ele tem que entrar. Mas isso está condicionado ao poder público chegar com você? Não, ninguém acertou. Não, não é isso que eu estou perguntando. Vê bem. A melhora dos seus carros está condicionada a se chegar a essa ajuda do governo, que pelo jeito está ruim de chegar? Não, não chega não, mas não. Pronto. Então, Não se chega não ajuda, chega... a ajuda do governo não chega. Mas você... Agora eu com o meu, eu vou dar uma melhorada no transporte. Então você vai fazer isso. Vou dar uma melhorada. Quando é que a sociedade poderá sentir essa melhora? Já está sentindo, né? Eu já estou fazendo por onde, entendeu? Aquela situação que teve do rapaz que quebrou ali, você tem carro, você sabe o que é. Foi um fusível. Quanto foi o... Aquilo ali é uma coisa que você não foi prevê. O que aconteceu com aquele carro? Foi Ele estava indo ou voltando? Não, ele estava indo para Maceió. Foi em Paripueira aquilo ali. Aí quando chegou ali naquela Praça da Goiaba, que é conhecido como Praça da Goiaba, ele estancou. Na hora que ele estancou, o motorista foi e ligou o carro de novo. Aí ele foi e queimou um fusível. Forçou a parte elétrica. Aí deu um pânico, aí né? Parou de... Marcão, desculpa estar interrompendo, mas Então, isso entra num gancho de uma pergunta que a nossa ouvinte fazer, fez, a Laís, que é justamente com relação a esse ponto. Boa noite, ela fala, o prejuízo de alguns ônibus também não é a falta de compromisso do motorista de olhar o ônibus antes da saída, porque muitas das vezes já aconteceu do ônibus faltar gasolina, o motor parar por falta de água, pneu furado, até mesmo a troca de óleo, e entra nesse gancho que você falou, que foi a queima desse fusível por causa da irresponsabilidade, podemos colocar assim, entre aspas, do motorista. Há constatação disso? Não. Um fusível ele queima sem problema nenhum do motorista. Mas já chegou a faltar combustível? Não, questão de faltar combustível, foi um motorista que era um carro que um tinha... caso isolado? Um caso isolado. É um problema do motorista que ele pegou o carro e não faltou o combustível. E sim ele botou num posto que não era para colocar. Então esse posto lá foi até fechado pelo Inmetro. Foi fechado pelo Inmetro, que tinha... O carro estava se dizendo que tinha combustível, e na verdade não era combustível, era água. Então, isso foi um caso isolado. Bom, tem mais alguma pergunta para a gente encerrar?
Sim, Bom, tem uma vamos pergunta lá. e uma pergunta do vereador Igor Costa, que é vereador Igor, do município. é também. áudio? Ele mandou em forma de texto, eu vou ler aqui para Atenção, viu? O texto com a indagação é uma Isso, pergunta? é um Um questionamento. Então, as aspas questionamento. do vereador Igor Costa, Vamos vereador lá. por Barra de Santo Antônio. Ele fala: foi falado agora há pouco pelo amigo Cristiano que a nossa luta tem sido pessoal. Gostaria de esclarecer para ele que nunca tive e nem tenho nada contra o amigo e nem contra a empresa CM. E eu estou lutando por dias melhores em relação ao transporte, pois nossa população está sofrendo. E recebi todos os dias dezenas de mensagens da população cobrando. Estou à disposição para a gente sentar e procurar melhorias para a nossa população. Só quero que a nossa população não passe mais pelos mesmos problemas que estão passando diariamente. Estou aqui para ajudar e para lutar por dias melhores. Estou à disposição também de ajudar a empresa CM, se for para o bem da população. Fica aí as aspas do vereador Igor Costa. Deixe-me abrir aqui um parênteses. Obrigado, vereador Igor Costa, né, pela participação aqui. Eu entendo o seguinte, tá? E talvez eu encerre a entrevista agora, né, se ainda tiver alguma coisa, tudo bem. Mas deixa eu dizer uma coisa antes de encerrar e você responder ao vereador, né? Em primeiro lugar, obrigado, Igor. Eu acho que a eleição acabou e o palanque tem que ser desarmado de todas as partes. Não é só conversa fiada, não. Tem que realmente desarmar o palanque. E eu vou dar aqui a minha impressão do que eu vi agora, que eu percebi agora com essa conversa com o Cristiano. Que todos os entes da sociedade têm que se unir para a gente não perder a empresa agora, né? Como eu disse e critiquei no início aqui da nossa entrevista, a forma violenta com a qual a pessoa que, né, perdeu o horário de trabalho ou algo do tipo, quebrou o veículo. E aí eu fiquei muito preocupado com isso, para não se tornar uma coisa escalonada, uma escalada de violência contra a empresa do rapaz. E eu acho que a vinda dele aqui foi muito importante, porque hoje está aqui o Gigi comigo, que é o cara que está na Câmara de Vereadores todos os dias. Mas a Câmara de Vereadores, a população, costumeiramente, não vai lá. As coisas não repercutem, não é só de redes sociais. Aqui no meio de comunicação, agora nesse momento, e depois, quando a gente soltar o vídeo aqui, muita gente vai poder acompanhar o que foi dito aqui. Então, é uma forma de disseminar o que foi discutido aqui. Agora, o que é que eu vejo? Eu vejo que, parabéns, Igor, una-se aos seus colegas de bancada, aos edis, seus colegas, né, da Câmara de Vereadores, interpartidária, independente da cor, se marchou com a Lívia Carla, se marchou com a Manuela Moura, junte-se todos, chame o Cristiano para ouvi-lo, se quiser em plenário ou não, em reunião entre vocês, para saber de que forma vocês, se unindo, podem ajudar a empresa, porque ajudando a empresa vai ajudar o Cristiano. Não é vocês tirando dinheiro do bolso, não. Mas quem sabe também a participação da prefeita Lívia para manutenção e melhoramento desses valores que estavam sendo pagos até dezembro, e a força de vocês para ir lá na Assembleia Legislativa através da Cibele Moura ou de outros deputados que apoiam Antônio Albuquerque da prefeita Lívia. Eu estou envolvendo todo mundo, sabe por quê? Porque se a gente perder a empresa, nós já tivemos isso aqui na Barra. Eu não estou na Barra de agora. Quando a empresa Atlântica saiu, a gente ficou feito barata tonta. Eu participei da vinda da Real Alagoas para cá. E não foi uma coisa automática, não. Quer dizer, quem dependia do transporte ficou à toa. Aí, até que se resolvesse, e aí não estou falando mal do transporte alternativo de forma nenhuma, mas o transporte alternativo é diferente do transporte coletivo, porque a empresa dele tem compromisso com... Eu não estou fazendo defesa da sua empresa, não. Mas a sua empresa, ela tem compromisso de horário, no sábado, no domingo, no feriado, no carnaval, no dia santo. Enquanto que, por exemplo, quem faz o outro tipo de transporte, chegar no sábado e domingo, eu não vou rodar para ninguém, eu vou tomar minha cervejinha, vou para a praia com a minha esposa, com meus filhos, e não está errado, não. Então, a gente tem que entender que o transporte coletivo é um transporte público.
E a gente não pode apoiar quem depreda o ônibus do Cristiano, porque está depredando e ali é um ônibus a menos que vai ficar à disposição da sociedade. Então, fique à vontade para responder o Igor. E eu lhe peço, viu, Igor, você, Simoni, outros vereadores da nossa bancada, Júnior, enfim, não vou citar para não esquecer aqui. Todos, unam-se, chame o Cristiano, leve para conversar, vê de que forma